Amém. É maravilhoso nós estarmos na presença do nosso Deus. Deus nos ama bastante. E Deus quer que nós, de fato, possamos entrar e estar com Ele no céu. Aleluia. Mas tudo isso depende da nossa resposta. Quando nós respondemos positivamente, teremos acesso ao reino dos céus. Mas se nós não respondermos, vamos nos limitar a cantar só. E somos esse povo que vai morar no céu. Mas depois vamos para o inferno. Tudo depende daquilo que nós fizermos como resposta à palavra de Deus. Mas não esqueça de uma coisa. Que Deus te amou tanto. Amém. Às vezes, quando ouvimos este corinho sendo cantado, entristece-nos ver a vida que as pessoas levam e aquilo que eles cantam. Um corinho tão maravilhoso, uma mensagem tão simples. Porque aquele que canta tem que cantar de coração e perceber aquilo que está cantando. Eu sou parte desse povo que vai morar no céu. Aleluia. Amém. Amém. Não pode cantar isso quando a pessoa não vai morar no céu. Aleluia. Não tivemos pessoas para nos ajudar a cantar. Amém. Aqueles são preparados para o seu cante, porque sabem que há um dia para lá. Agora, quem sabe que não vai, não cante. Não queremos ajuda. Amém. Temos que cantar com aqueles que vão para lá. Mas nós vamos falar hoje sobre o tópico a corrupção do gênero humano. A corrupção do gênero humano, do ser humano. Aleluia. Amém. Gênesis 6. Encontramos o nosso texto em Gênesis 6. Hoje, nas redes sociais, e nos discursos políticos, só se fala de combate à corrupção. Gabinetes de combate à corrupção. Mas a questão é: o homem poderá, com todos os seus cuidados e esforço, combater a corrupção? Aleluia. Amém. O homem poderá vencer a corrupção? De certo que não. Porque Deus disse que a corrupção iria aumentar cada dia mais. Em Daniel 2, verso 38 ao 43. Nós estamos a estudar isso no estudo bíblico. Deus, quando revelou a estátua ao rei Nabucodonosor, mostrou que a cabeça era de ouro. E Deus disse: depois de ti se levantará outro império, que era o peito e os braços que eram de prata. Aleluia. Amém. A qualidade já estava baixada. Aleluia. Amém. Depois se levantaria outro reino, que seria um reino de cobre.
Aleluia. Amém. A qualidade continua a baixar. A qualidade de cima é irrelela. Depois seria ferro e barro. Aleluia. Amém. Mostrando que a qualidade continuava a descer continuamente. Mas começando a qualidade de cima é irrelela. Aleluia. Amém. 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 Nenhum homem vai combater a corrupção. Podemos cantar. Senão aquele que aceitar Jesus Cristo, aquele que se entregar a Deus, é o único que está à altura de vencer a corrupção. Por isso nós temos esta missão. Aleluia. Nós temos que sair da corrupção. Porque a nossa verdadeira vitória é nós sairmos da corrupção. Amém. Amém. A corrupção é diretamente proporcional à multiplicação do ser humano. Gênesis 6, 1, 2 e 3. Gênesis 6, 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Aleluia. Nós vemos aqui nestes versículos que lemos que por se multiplicar o homem ou a raça humana sobre a face da terra, a corrupção também entrou. Aleluia. Amém. 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 Quanto mais gente, mais corrupção. Aleluia. Amém. Então a corrupção cresce. Enquanto nós estamos a nos multiplicar, a corrupção cresce. Veja só uma coisa. Isso acontece até dentro das igrejas. Muitas igrejas começam bem. Quando tem um número pequeno, conseguem ser sérios nas coisas de Deus, conseguem se dedicar nas coisas de Deus. Mas enquanto vão crescendo, chega um momento que a corrupção começa a se manifestar. Aleluia. Amém. As pessoas começam a querer fazer o que eles querem. A Bíblia aqui diz que viam os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram. Aleluia. Amém. Viram. Os olhos têm um problema. Os olhos veem tudo. Aleluia. Amém. Os olhos classificam o que é bonito e o que é feio, o que é razoável, etc. Os olhos foram feitos para ver. Lembro-me de Sansão, quando ele passou pela Filistia e viu uma mulher chamada Dalila. E ele chegou em casa e disse para os seus pais: eu vi uma mulher que agradou os meus olhos, tomai-mo essa por mulher. Os pais disseram: não há entre as filhas do teu povo mulher para você casar. Ele disse: não, eu vi, agradou os meus olhos. Aleluia. Amém. Os filhos de Deus, portanto, os filhos de Sete,
aqueles que temiam a Deus, lava nga chava Xikwembu viram que as filhas dos homens, va vonile leswaku a vana va vavanuna filhas de Canaã, de Caim, a vana va Kayini, aleluia, Caim que já tinha pecado por matar o seu irmão Abel. Kayini a nga joyili ku dlaya makwenu wakwe Abele, Então foi nascendo uma geração caída, ku va ku yandza entshunguriweke fora de Deus, na hanyi ka não Xikwembu conhecia Deus, a wu nga tivi não Xikwembu temia Deus, a wu nga chavi Xikwembu vivia só porque vivia, a va hanyi ntsena hi ku a va hanyi ou viviam para comer. a va hanya a ku dya ntsena. Aleluia. Amém. Amém. Amen. Então, aqueles que eram filhos que temiam a Deus, Lava nga ri vana va ku chava Xikwembu são esses que olharam para as filhas de Caim hi lava nga chukisa vana va Kayini e disseram: são bonitas, va hlaya leswaku va sasekile vamos tomar elas por esposas. a hi va tekile va nyika vavasati va hina. Aleluia. Amém. 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 E aí a coisa começa a sair mal. Laha swilo swi sungula ku homboloka futhi. Aleluia. Amém. Os homens estão preocupados com o que é bom para... Não estão preocupados com o que é bom para todos, A vanhu a va karatekeli leswi nga swinene ka hinkwavo, mas para aquilo que os satisfaz. kambe va karateka leswi swi va tsakisaka. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Percebe isto? Twisisa leswi. As pessoas A vanhu não se preocupam com aquilo que é bom para todos. a va karateki ka leswi swi nga swinene ka hinkwavo. Não. A preocupação das A va pessoas karateka ka vanhu é aquilo que satisfaz a elas. leswi swi tsakisaka vona. Aleluia. Amém. Veja só. Lavita A corrupção a ku homboloka entrou pelo casamento ku ngenile hikwalaho ka já muchavi foi crescendo. ku va ku yandza. Hoje, Namuntlha você vê alguém wena u vona munhu que tem 5 empregos, a nga ni 5 wa mintirho, é professor do universitário, dyondzisa universidade, é professor na escola a secundária, dyondzisa xikola sekundari, é professor na escola a privada, dyondzisa ka xikola é privada, diretor da empresa não sei quanto. diretor wa empresa A mesma pessoa. a munhu loyi a mumwe. Numa situação em que Eka matshamelo yakwe temos milhões de pessoas que não têm um só emprego. hina ni vanhu vo tala va nga ri ku va nghena ni ntirho wun'we ntsena. Aleluia. Amen. Mas isto por quê? Kambe leswi hi ku yini? Por causa da corrupção. Hikwalaho ka ku homboloka. O homem ficou corrompido. A munhu a O hombolokile. homem só se preocupa consigo. A munhu a ti karateka hi Não se preocupa com as outras a pessoas. nga ti karateki hi vanhu van'wanyana. Aleluia. Amém. Faz tudo para si. A endla hinkwaswo a endlela Para se satisfazer a si leswaku a mesmo. ti tsakisa yena. Aleluia. Amém. Então, aqueles filhos de Deus Hikwalaho a vana lava Xikwembu olharam para as filhas dos va homens chukile vana e tomaram para si va va teka todas as que escolheram. hinkwavo lava nga hlawula, Aleluia. Amém. Todas as que satisfizeram os seus olhos. hinkwavo lava nga tsakisa mahlo ya vona, Eles tomaram para si. vona va tekile kota vavasati. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Vamakwerhu vaxisati estamos a falar da corrupção do gênero hi humano. vulavula hi ku homboloka ka munhu. Aleluia. Amém. O homem está se degradando. A munhu a kara a hahluka. Amém. Amém. Vamos a um outro exemplo. A hi lavi swifananiso ximbenyana Só para percebermos isso. leswaku hina hi twisisa kahle leswi. Alguém Ku na munhu tem o seu emprego u na ntirho wa yena, e tem o seu vencimento i na ni muholo wa yena para se sustentar. leswaku a ve a hanye hi wona. Essa mesma pessoa A munhu loyi a mumwe que tem esse salário a nga ni muholo lowu decide ir começar um negócio. a hlawula ku sungula a bizi yo karhi. Aleluia. Amém. Então, aquele que não tem emprego, Loko kala va nga na ntirho que tem negócio, a nga ni negócio, e aquele que tem emprego, ni loyi a nga ni ntirho vai abrir o mesmo a negócio. ta pfula negócio leyi yin'we. Quem vai comprar aquele que não trabalha? Hi mali to xava ka loyi kala nga nga tirhi. Aleluia. Amém. Por quê? Hi ku yini? Porque eu quero tudo para mim. A ku va ni lava hinkwaswo ka mina. Amém. Amém. A corrupção começa assim. A ku homboloka ku sungula leswi. Aleluia. Amém. As pessoas começam a se preocupar consigo. A vanhu va sungula ku ti karateka ha vona, Começam-se a entregar para o eu. va sungula ku ti nyiketela eka vona ntsena. Aleluia. Amém. Então disse o Senhor: Hi kona ku vula hosi, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Aleluia. Porque ele também é carne. Porque os seus dias serão 120 anos. Amém. amém, Aleluia.
Não contenderá o meu espírito com o homem. Ungataholewa moya wa mina ni munhu. Por quê? Hi kwini? Porque o Espírito de Deus, Akuva amoya wa Xikwembu desde a criação do mundo, akusukela akuvambiweni ka tiko. ele esteve operando. Yena a vona a wu karhi wo tirha. Aleluia. Amen. Até este momento, Kala nkarhi lowu não existia lei. a ku hava nawu. Amém? Amém. Não existia lei. A ku hava nawu. O Espírito Santo falava com a pessoa Amoya wo kwenzima a wu vulavula na dentro munhu do seu coração endzeni ka mbilu ya yena. e a pessoa obedecia A munhu wa yingisa ou rejeitava. kumbe a yala. Porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Akuva Xikwembu xi nyikile munhu a ku va a tihlawulela leswi swi lavaka swona. Aleluia. Amen. O Espírito diz isto, faça isto, Amoya wu vula leswaku hi endla leswi. e ele pode dizer não ou pode dizer sim. U nga swi kota ku vula leswaku hi endla u vula ku nga endli. Aleluia. A possibilidade de escolher é sua. A matshamelo yo ku hlawula ya wena. Assim como foi com Adão e Eva, Leswi nga yingisisa swona na Adamu na Eva. é assim que é hoje. I xitalo swi nga tshamisa swona namuntlha. Adão e Eva escolheram. Adamu na Eva va hlawulile. E Deus abriu uma possibilidade hoje. A Xikwembu xi pfula xipfalo Para que nós também possamos escolher. leswaku hina hi swi kota ku hlawula. Nós, individualmente. Hina mun'we na mun'we. Somos pecadores porque herdamos o pecado de Adão e Hi Eva. vadyohi ya ku va hi amukeleli xidyoho xa Mas Adamu. Deus nos dá essa possibilidade de nós escolhermos pessoalmente. Kambe Xikwembu xa hi nyika a nyikelo ya hina hi xi hlawula hoxe. Obedecer a Deus A ku hi landza Xikwembu ou desobedecer a Deus. kumbe hi homboloka. Aleluia. Amém. Amen. Portanto, nós somos pequenos Adão e pequenas Evas. Hikwalaho hina Adamu na Eva lava vatsongwana. Amém. Amen. Depende da nossa escolha. Swi fambisana ni ku hlawula ka hina. Aleluia. Amen. Então o Espírito de Deus estava trabalhando nos homens. Amoya wa Xikwembu a wu karhi wu tirha eka Mas vanhu. eles estavam resistindo ao Espírito. Kambe vona a va yala E emoya. Deus diz: A Xikwembu xi vula leswi. não continuarei lutando com o Hi homem. nga ta siva manilwa ni munhu Aleluia. Amém. Para ele me obedecer. leswaku yena ni yingisa. Não há necessidade disso. A swi laveki leswi. O que vou fazer? Leswi ta ka endla swona. Eu vou reduzir o tempo de vida do ser humano Mina ni ta hungula nkarhi wa ku hanya ka munhu wa para munhu 120 anos. leswaku wu ya ka 120 wa malembe. Se nós formos ver os homens que viveram antes desse tempo, Loko hina hi chuvukisa hi lavisa vanhu lava nga hanya Chegou 900 endzhaku ka nkarhi anos. a va hanya ma 900 xitalo. aleluia, 900 italianos. 900 xitalo wa malembe. Amém. Amen. Mas Deus diz que vou reduzir para 120. Kambe Xikwembu xi vula leswaku ni ta hungula swi veka 120. Aleluia. Amen. Essa será a idade do outro ser humano. Leyi ta ve ntanga ya munhu Por causa de quê? Da corrupção. hikwalaho ka ku homboloka. Porque ele está se corrompendo cada vez A mais. ku va yena o homboloka Em vez de melhorar, a vundza ele ku está piorando cada vez a mais. vundza ku va melhorara yena o sima ku piorara cada vez mais. O que acontece muitas vezes Humelela yini? é que durante a vida, É que lowu hi hanya nós quando deixamos de obedecer a palavra de Deus, loko hi tshika ku yingisa mhaka ya Xikwembu, Deus olha para nós, a Xikwembu xi lavisa estamos nos corrompendo cada vez vona mais. ho homboloka. E ele às vezes permite que morramos cedo. Yena a tshika leswaku hina hi ve hi fa hi xihatla. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Hoje morrem pessoas Namuntlha até com um mês, ku fa com vanhu um dia, ni vumbexi siku rin'we. sem um dia de. Hambi na va nga kumanga ni siku rin'we. Aleluia. Amém. As pessoas morrem. A vanhu va fa. Amém. Amen. Por quê? Por causa da corrupção. Hikwalaho ka ku homboloka. Essas pessoas todas podiam viver, A vanhu hinkwavo lava a va swi kota ku hanya, mas a corrupção kambe a ku homboloka faz com que Deus coloque um limite. ku endla leswaku a Xikwembu xi veka elimiti. Às vezes porque Deus quer salvar essa alma. Nkarhi wun'wanyana hikuva Xikwembu xi lava ku xi ve xi hanyisa muakekale. E Deus diz, ok, A Xikwembu xi vula se leswi. eu lhe der 30 anos, Loko ni mi nyika 30 wa este malembe, vai se desviar de mim. ve yi ta lahleka. É melhor que ele morra com 20, Swi antswa leswaku a fana na enquanto é fiel a mim, na a tshembekile ka do que mina, ele morrer com 30, a kundza ku fana porque 3. eu quero muito este vaso, é precioso Hikuva para mina mim. na byela mbita leti ni tisima ngopfu eka mina. Aleluia. Amen. Este vaso é muito precioso para mim. A xikalo lexi na ni sima ngopfu ka mina. Então é melhor limitar. Swi endla leswi ni xi vekela elimiti. Aleluia. Amen. Louvado seja o nome do Senhor. A ndlulisiwe veka Xikwembu. Então Deus coloca um limite de A vida Xikwembu xa veka elimiti ya vutomi para o ser humano. ela ka munhu. Aleluia. Amen. Em Romanos 8, verso 14, Ka Romanos 8, leição da 14. a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele hinkwavo lava fambisiwaka hi moya wo kwetsima i vana va Xikwembu. Aleluia. Amen. E todos aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Hinkwavo lava kalaka va nga fambisiwi hi moya wa Xikwembu a hi vana va Xikwembu. Amém. Amen. Então, fica resolvida a questão. Os filhos de Deus eram aqueles que eram guiados pelo Espírito de Deus.
e os filhos dos homens são aqueles que eram guiados pelo espírito humano. Ushauri wa magari yako abana bashikwembu ila bakafambisiwa imoya wa shikwembu ni bana ba mundu ila bakara bafambisiwa imoya wa mundu. Amém. Amém. A descrição do tempo. Havia naqueles dias, 4, verso 4, diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, e varões de fama. Aleluia. Nós o que podemos perceber aqui é que da mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, portanto, os filhos de Sete e os filhos de Caim, geraram-se homens valentes da época. Aleluia. Amém. 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 Homens valentes da época. Abantu bantamu. Não esqueçamos a palavra de Deus. Há uma coisa que a Bíblia diz em 2 Coríntios 6, verso 14 a 16. Diz que não vos sujeiteis a um jugo desigual com os infiéis. Aleluia. Amém. Qual é a sociedade que há entre Cristo e Belial? Vocês são o templo de Deus. Não podem ser simultaneamente templo de demônios. Aleluia. Amém. Isso significa que nós temos que escolher uma posição. Aleluia. Amém. Nós temos que escolher uma coisa. O que nós queremos da nossa vida. Nós temos que escolher o nosso caminho. E aquele que escolhe precisa de se esforçar para se manter naquilo que escolheu. Aleluia. Amém. 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 Meus irmãos, aqueles que nós hoje chamamos de heróis nacionais, Grupo Eduardo Mondlane, são pessoas que escolheram alguma coisa. Eles disseram: ok, a liberdade do meu país, eu posso me tornar presidente, mas também posso morrer. Então eu tenho que escolher uma coisa. Vale a pena arriscar para libertar o meu país. Aleluia. Amém. Amém. E governar o meu país. Ou é preferível deixar. Eles se tornaram heróis por causa da escolha. Apesar do risco, eles escolheram. E permaneceram firmes na sua escolha. As dificuldades estavam lá. O perigo iminente estava lá. Aleluia. Amém. Mas eles se mantiveram naquele caminho. Eles se mantiveram na sua escolha. E eles foram para frente. Aleluia. Amém. Nós hoje temos a palavra de Deus para nos orientar, para nos dizer o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Mas a escolha depende de nós. Aleluia. Amém. A escolha depende somente de si. É por isso que às vezes estamos aqui, aprendemos a mesma palavra, mas vamos encontrar um que vive como se do mundo fosse. Porque escolheu viver como o mundo vive. E vamos encontrar outra pessoa que é fiel a Deus. Mas a palavra que é pregada é a mesma. Aleluia. O problema é da escolha. Escolhemos como Adão e Eva, ou nós escolhemos bem. Aleluia. Amém. Continuemos a nossa leitura. Deus
muda de atitude para com o gênero humano. Verso 5. Ashkwembu shachisa masamero ni muno. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aleluia. Amém. O Senhor viu que a maldade se multiplicava continuamente. Awasiwele shako awpi arikarianza. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má. Deixa sheketiwa imesheketia muno ashile shopia. Aleluia. Amém. Se nós Dokoina sentarmos em frente de um televisor, itsama ephameka televisor vamos encontrar alguém que matou o outro. ita kuma mluanga kiamwa Uma esposa recente que matou o marido na lua de mel. esati lo karanga kianuna navara kuchata. Aleluia. Amém. Vamos encontrar crimes diversos. Ita kuma chama crime ya wambanambana. Aleluia. Amém. Vamos perceber daqueles que estão trabalhando e estão roubando também. Itavana lavatiragu vatarvaiva. Onde trabalha, a pessoa rouba. La traga kona achaiva kona. Aleluia. Amém. Rouba até do povo. Aiva nilishuna samsung. Aleluia. Amém. Tudo isto Enquanto isso, só expressa que o coração do homem está mal continuamente. como ele jogou a melhor mundo e pile, A pessoa pode estudar, a mulher John, isso não melhora o seu coração. achiantes e melhor. Enquanto não se encontrar com Jesus, Do quando a changa na isso, a pessoa continua na mesma. a mundo assim. A única coisa que ele vai ter a chumanga tá escuro. é artimanhas para poder roubar. Tinha jogou ver as coisas bonito. Aleluia. Amém. Para poder tirar vantagem. Jogou ao manipizo. Ele terá maior capacidade. Jogou ver O seu nível acadêmico algo Josa caena. dá-lhe a possibilidade de fazer mais artimanhas e tirar mais coisas. Comunicando que ele jogou a enca seu carro jogou a Iva. Aleluia. Amém. Qual a necessidade de um presidente roubar? E que ele jogou a presidente aí, De um ministro roubar? a ministro aí, De um diretor a roubar? diretor aí, De um funcionário a roubar? mentir aí. Qual é a necessidade? Claro que é com isso. Aleluia. Amém. Amém. Voltamos à questão do vídeo. E que ela é a magalhãoina. Amém. Amém. Voltamos. Então o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicava continuamente. E quando acho que o ele jogou ao pizza, mano, a zoianza. E toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente. Enquanto o é chequeta, e cada mês que eu na Eupia. Vamos ler um pouco Romanos 1, verso 18 a 32. Da Jonza Romanos, João, lição 18, cada 32. Diz assim a palavra de Deus. Já deixa uma das coisas. Romanos 1, 18 Romanos, João, lição 18, a 32. cada 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundície para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente, também os varões,
deixando o uso natural da mulher, se inflamaram na sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores ou difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de modo dos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém. Aleluia. Por causa da corrupção do gênero humano, a Bíblia diz que Deus mudou de atitude. Enquanto antes Deus procurava conduzir o homem, Deus abandonou o homem. Deus entregou o homem às suas paixões infames. Deus abandonou, deixou o homem à sua sorte, para que ele pudesse fazer o que quisesse. Aleluia. Amém. O resultado qual é? A homossexualidade anda por aí. Lesbianismo. Aleluia. Há muita coisa acontecendo por aí. Abortos são feitos para poderem pegar os fetos e fazerem com eles cosméticos. Aleluia. Amém. 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 Talvez alguns usavam cosméticos sem saber. Mas há cosméticos que são feitos com fetos humanos. Aleluia. Amém. 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 As coisas estão acontecendo. O mundo está mal cada dia. Deus deixou o homem à sua sorte. Aleluia. Amém. Então é preciso nós pensarmos um pouco. O homem pode se esforçar para melhorar, mas enquanto não for a Cristo, ele continuará miserável. Aleluia. Amém. Continuará miserável sem Deus. Apocalipse 3, verso 15 a 18. Apocalipse 3, 15 a 18. A Bíblia diz o seguinte. Aleluia. Apocalipse 3, Apocalipse 3, 18. 15 a 18. 15 a 18. 15 a 18. Diz assim: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Às vezes o que nos engana muito é vermos as pessoas em carros de luxo, ver as pessoas a construir casas com piscinas. Aleluia. Vemos coisas extraordinárias. E isso começa a nos atrair também. Cuidado. Os filhos de Deus se deixaram levar por aquilo que viram nas filhas, nos filhos dos homens. Amém. Aleluia. Amém. Nós temos que ter uma postura, meus irmãos. Amém. Amém. Nós temos que ter um compromisso.
misiphumelelwano Nós temos que saber o que nós estamos fazendo. tiva lexi na endlaka xona Alguém que vai ao exército, loyi a yaka enyimpini ele sabe qual é a causa que o levou lá. yena wa swi tiva leswaku hi mhaka muni nga mu teke yana Ele não pode se distrair. a swi fanele leswaku yena a lahla sayizi Aleluia. Amém. Porque se distrair, vai morrer. hikuva loko a lahla sayizi a ta fa Ele precisa se concentrar na missão pela qual foi a recrutado. fanele leswaku yena a vonelela leswi a nga vitaniwa swona laya Aleluia. Amém. Riscos tem sim. ku na tinghozi Aleluia. Amém. Mas ele precisa de ser forte e firme. kambe swi fanele leswaku yena a ve a tiya a tlhela a tiyimisa Amém. amen Meus irmãos, minhas vamakwenu irmãs, va xinuna va xisati nós estamos a ver aqui hina vona la o homem está caminhando de mal a a pior. wanuna a huma eka ka ku biha a tlhela a engetela ka ku biha Aleluia. amen De mal a pior. a huma ka ku biha a tlhela a engetela futhi ka ku biha Vimos tudo isto que está acontecendo porque o homem deixou Deus ou Deus abandonou o homem. hi vone leswaku hinkwaswo leswi humelelaka ku va a xikwembu xi tshikile munhu Se o homem não se arrepender loko a munhu a nga tisoli e mudar de a comportamento, tlhela a cinca emafambelo ya yena o mal continuará neste mundo. a vubihi byi ta simama eka tiko leri Amém. amen Os políticos podem dizer o que quiserem dizer. a vapolitiki va nga hlaya leswi va swi lavaka ku hlaya swona Podem montar tribunais que quiserem va montar. nga veka matribunali lava ma lavaka ku Podem aumentar o número de policiais. va nga engetela a ntsengo wa maphorisa Podem investir todo o dinheiro na va polícia nga tlhela hinkwayo mali va ou nos yisa tribunais. ku kombela Não matribunali vão resolver o problema do homem. a va nge hlamuli i mhaka ya munhu Aleluia. amen O homem está corrompido e vai continuar a se corromper continuamente. a munhu a hombolokile a ta tlhela simama a homboloka A única saída é Jesus Cristo. a ndlela leyi nga kona i yesu kreste Aleluia. amen No verso 11 e 12, ka vesi leya 11 ni 12 a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aleluia. amen É assim que é até hoje. swi si tano ka lenga muhla Aleluia. amen A terra está corrompida. a misava yi hombolokile No verso 6 e 7, ka vesi ya 6 na 7 e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Amém. Então nós estamos a ver aqui a atitude de Deus. hina hi vona la xiyimo xa xikwembu Este Deus que sempre procurou cuidar do ser humano. a xikwembu lexi nga lavetela a ku xi ve xi hlayisa munhu Mesmo quando Adão e Eva pecaram contra ele, hambiloko adamu na eva va dyohile os seus filhos, a vana va vona alguns deles se beneficiaram da condução do Espírito de Deus. a vo karhi va tlhele va kuma ku fambisiwa hi moya wa xikwembu Mesmo Caim, nambi kayini lembre-se que Deus falou com Caim yalakanya leswaku wa antes de Caim pecar, kayini a nga se antes de Caim matar o seu irmão. kayini a nga se dlaya Deus makwakwa disse: por que estás aborrecido? a xikwembu xo leswaku u kwata hi yini Aleluia. amen Se tu fizeres bem, não serás aceito. loko u endlele swinene u nga ta pfumeleriwa O Espírito de Deus estava falando com Caim, a moya wa xikwembu a wu ri karhi wu só que vulavula na ele kayini rejeitou. kayini a yo E ya este Espírito de Deus a moya lowu wa xikwembu continuou trabalhando, wu simamele wo tirha apesar do pecado do ser humano. hambi nyiko ya xidyoho xa munhu Aleluia. amen Amém. amen Muitas vezes o Espírito Santo trabalha conosco minkarhi yo ku tala a moya wo kwetsima wu tirha na hina e nós somos rebeldes a Ele. hina hi tlhela hi tiyalisa O ka wona Espírito Santo fala conosco a moya wo kwetsima wu vulavula na e hina nós não damos ouvidos. hina hi nga yingisi Aleluia. amen E começamos a ver hi sungula ku vona que vale a pena fazer aquilo que os outros estão a fazer. swa yantswa ku hi endla leswi vambenyana va endlaka swona Aleluia. amen Então Deus disse: a xikwembu xi vula leswi destruirei os homens. hi ta hlula vanhu Destruirei tudo quanto eu hi criei. ta hlula hinkwaswo swi nga vanhu Aleluia. Amém. Porque o mundo está rebelde. a ku va a misava ya tiyalisa Amém. amen O mundo é rebelde. a misava ya tiyalisa
E se eu não posso continuar a lutar com o povo para se mudar, mina ni fanele leswaku ni lwa ni tshongo leswaku wu cinca então vou destruir esse povo. mina ni ta wu hetisa. Amém. Amen. Mas, Kambe quando ele faz este seu muda de atitude, loko yena a cinca a Bíblia diz que ele olhou e viu um homem, a Bibele ri yena a lavisile a vona munhu Noé. Noé. Aleluia. Amen. O que este homem tinha de especial? Hi xilo lexi a wanuna a nga va na xona. Noé não era uma pessoa santa. Noé o a nga ri munhu loyi a ku kwetsima. Aleluia. Amen. Mas Noé era alguém que queria ser santo. Kambe Noé a ri munhu loyi a nga swi lava ku ve Noé era alguém que queria fazer as coisas boas. Noé o a ri munhu loyi a nga swi lava ku endla leswo swinene. Noé era alguém que queria se aproximar de Deus. Noé a ri munhu loyi a nga swi lava ku hlangana ni Xikwembu. Deus está procurando pessoas Lavetela vanhu que querem se aproximar dele. lava swi lavaka ku ve va titsekisa ka yena. Aleluia. Amen. Deus está procurando de pessoas que querem se aproximar A dele. Xikwembu xi lava vanhu lava swi lavaka ku tshinela ka yena. Amém. Amen. Então, Deus quando olhou para Noé, A Xikwembu loko xi vonile Noé disse, oh, xi ya leswaku este homem a wanuna loyi vale a pena apostar nele. swa yantswa a ku ve ni tshemba ka yena. Aleluia. Amen. Vale a pena apostar em Noé. Swa yantswa ku ve ni tshemba ka yena. Era um pecador também. A ri mudyohi Mas ele tinha pelo menos o temor de Deus. kambe yena a chava Xikwembu. Aleluia. Amém. Tinha o temor de Deus. A chava Xikwembu. Porque o grande problema nosso A ku va mhaka yikulu eka hina é que às vezes estamos na igreja, mas não tememos a Deus. leswaku hina hi kola kerekeni kambe a hi chavi Xikwembu. Aleluia. Amém. Não tememos a A Deus. hi chavi Xikwembu. Porque se nós temermos a Deus, A ku va loko hina hi chava Xikwembu, a Bíblia diz em Atos 2, a Bibele ri vula ka Atos 2 havia temor na igreja. a ku va ni xichavo ekerekeni. Aleluia. Amém. Entre aqueles que se convertiam. Mahlweni ka lava ka Havia lava tanto temor a ku va ni xichavo que Deus se manifestava. laha ka ku va Xikwembu xi tlhela xi Os milagres aconteciam amasori lamo endleka. porque havia temor A de ku Deus. va ni xichavo eka Xikwembu. Aleluia. Amém. 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 As pessoas não eram perfeitas. A vanhu a va nga hetelelanga. Aleluia. Amém. Mas elas tinham o temor de Deus. Kambe vona a va ri ni xichavo eka Xikwembu. Hoje, Namuntlha nós não temos o temor de Deus. hina a hi na xichavo eka Xikwembu. Alguém vai prostituir, vem à igreja. A munhu a ya wuxila xi lava Normalmente. a ku kwaza ku ehleka nga Aleluia. Amém. 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 Normalmente, como se nada tivesse acontecido. Swi fanele ku nga endlekaka nchumu futhi. Porque não há temor de A ku Deus. va ku na xichavo eka Xikwembu. Alguém vai roubar, vem à A igreja. munhu a ya yiva gama ku ya kereke. Até tira daquele dinheiro roubado e oferece A tlhela a para susa mali ya ku yiviwa a nyikela E oferta. ni minyikelo. Aleluia. Amém. Porque não tememos a A Deus. ku va hi chavi Xikwembu. Olhamos a Deus como qualquer coisa. Hi vona Xikwembu nga va vona qualquer coisa. Olhamos a Deus como os políticos definem Deus. Hi vona Xikwembu tanihileswi ni vapolitiki va hlayaka swona. Porque os políticos não creem em Deus. A ku va vapolitiki a va tshembi Xikwembu. Os políticos aceitam que a igreja pode lhes ajudar a fazer campanha. A vapolitiki va pfumela leswaku va makereke va nga swi kota ku va pfuna leswaku vana va endla makampani. Aleluia. Amém. 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 Eles sabem isso, que a igreja, se nós conseguimos corromper aquele pastor ali, ele vai dizer os crentes deles para votarem em mim, então vou ganhar eleições. Vana va swi tiva leswaku loko mina ni swi kota ku ni ve ni homboloxa a mufundhisi luya a ta byela vakreste va leswaku va ni vhotela mina ni ta va ni ganya mali. Chegam, falam bem, bonito, Va tlhasa va vulavula kahle va tlhela va vulavula swo saseka. mas estão a olhar para a igreja como uma coisa que eles podem usar e deitar fora. Kambe va vona kereke kona nchumu leswi vona va nga swi tirhisanga va tlhela va Aleluia. hoxa. Nós estamos a olhar como povo de A Deus. va hi voni kota ntshungu wa Xikwembu. Meus irmãos, minhas Va ku irmãs, ri vaxisati ni va xinuna. é preciso que tenha temor de Deus. Swi laveka leswaku hina hi ve ni xichavo eka Xikwembu. Aleluia. Amém. Os homens se deixaram corromper A vanhu va titsikile leswaku va porque não temeram a Deus. ku va a va chavanga Xikwembu. Não temeram neste Deus que criou os céus e A a va terra e chavanga todas as Xikwembu coisas. lexi nga vanga a misava ni matilo. Amém. Amém. Não teme a este Deus que vai julgar o mundo. A va chavi Xikwembu lexi ta ka lamula tiko. Aleluia. Amém. Hoje, Namuntlha o mundo todo está mal. a misava hinkwayo a yi tshamisekanga. Aleluia. Amém. Você ouve de tornados na América Wena u twa na ku humelela mimoya maAmerika que estão destruindo cidades, leyi hahlulaka emadoroba. incêndios de matas. A ndzilo kwala ku hisa swa ku tala ngopfu.
Não é alguém que fez fogo. a hi munhu a nga endla ndzilo É o calor que está a fazer isso. i mumu wo endlaka leswi Um calor que acaba queimando uma mata. a mumu wo swi kota ku hisa Aleluia. amen Amém. amen Cidades inteiras estão sendo destruídas. madoroba hinkwawo ma ve ma Aquilo que se destruiu, que se construiu há muitos anos, leswi nga ve swi endliwa hi malembe ya ku tala ngopfu está sendo destruído. swi ri karhi swi hafuliwa Deus está mostrando que Ele é Deus. a xikwembu xa komba leswaku yena i xikwembu Aleluia. Deus é Deus. a xikwembu i xikwembu E nós precisamos de aprender a temer a Deus. swi fanele leswaku hina hi dyondza ku ri hi chava xikwembu Aleluia. amen Então vemos aqui este homem Noé. hi vona laha a wanuna loyi nowa Ele prezava a retidão, yena a tivekisa ka ku tilulamisela a integridade. a va munhu loyi Ele a sempre tinha este cuidado a va ni ku tihlayisa loyi de se aproximar humildemente diante de leswaku Deus. a ya mahlweni ka xikwembu hi ku titsongahata Com cuidado. hi ku tivonelela Deus, xikwembu me ajude ni pfuni a andar no seu caminho. na ni famba endleleni ya wena E quando Deus olha para aquele loko xikwembu Noé, xi lavisa xi vona a no Bíblia diz a bayibeli que achou graça aos olhos do Senhor. yena a come tintswalo mahlweni ka xikwembu Em Efésios 2, verso 8, ka efeso 2 letsongo ya 8 a Bíblia diz o seguinte: a bayibeli vula leswi que nós somos salvos pela graça, hina hi ponisiwa hi tintswalo por meio da fé. hikwalaho ka ku kholwa Aleluia! Amém. Nós somos salvos pela graça. hina hi ponisiwa hi tintswalo Não é porque nós somos perfeitos. a hikwalaho hina Não é porque viemos de famílias não corrompidas. Não, nós nascemos, crescemos na corrupção, vivemos no meio da corrupção. hi kulile xikarhi ka ku hongoloka Mas Deus olha para o seu coração kambe xikwembu xi lavisa mbilu ya wena e Ele vê xona xi vona o que você preza. leswi wena u swi vekisaka swona Aleluia. amen Aquilo que é a sua preocupação na vida, leswi nga ku karhateka ka wena aquilo que você busca na vida. leswi wena u swi lavetelaka E ele evuton'wini diz, bya wena yena xali este eu vou salvar. loyi mina ni ta n'wi ponisa Aleluia. amen Achou graça aos meus olhos. a kume tintswalo eka matihlo ya mina É isso que aconteceu com Noé. leswi nga humelela na nowa E nós hina ke estamos em condições hi ka matshamelo de achar graça aos olhos do eka ku Senhor. hi kuma tintswalo mahlweni ka xikwembu Porque não havemos de ter salvação de outro modo. hikuva hi nge kumi ku ponisiwa hi ngelembe nyana Aleluia. amen Não há nada que nós possamos fazer para sermos a salvos. ku na xibenyana hi nga xi endlaka leswaku hi ponisiwa É Deus que faz por nós. hi xikwembu xi endlela ka hina Aleluia. amen É Deus que se move a nosso favor. xikwembu xi endlaka nchumu xi endlela hina Ele olhou yena a e lavisile viu Noé. a vona nowa Aleluia. Amém. E ele diz: vou fazer alguma coisa por yena Noé. a hlaya leswaku mina ni ta endla nchumu ni endlela nowa Aleluia. amen Eu vou salvar Noé. mina ni ta ponisa nowa É Deus que diz hi isso. xikwembu xi vulaka Não é Noé que diz: ah, não, eu vou me salvar. hayi nowe a vula leswaku mina ni ta Às vezes não percebemos hi isso nkarhi rimbenyana hi twisisi leswi e achamos que podemos brincar, hi ehleketa leswaku hi nga podemos fazer o que nós hi nga quisermos. endla leswi hi swi lavaka swona Então nós vamos determinar o tempo em que vamos começar a obedecer tava a ka Deus. nkarhi to sungula ku hi yimbisa xikwembu Alguns dizem assim: vambena va hlaya leswi eu sou ainda muito jovem, mina na ha ri muntshwa ngopfu então deixa-me gozar. a ndzi ni hanyanyana Mais tarde eu vou começar a nkarhi wu ser fambile fiel a ta Deus. sungula ku tshembeka ka xikwembu Aleluia. amen Ei, acorda. pfuka Amém. amen Acorda. pfuka Você precisa de achar graça diante do swi Senhor. laveka leswaku wena u kuma tintswalo mahlweni ka xikwembu Amém. Amém. Você individualmente wena wexe é preciso perceber isto. ku lava ku twisisa leswi A salvação não é coletiva, não. a ku ponisiwa a ku tika hinkwao É você que tem que achar graça diante de Deus. swi laveka leswaku wena u kuma tintswalo mahlweni ka xikwembu Deus quer olhar para você a xikwembu xi lava ku vona wena e dizer sim, há alguma coisa swi laveka ku na proveitosa ku na nchumu alguma coisa ku na nchumu para eu fazer com este. leswaku ni nga endla ni endlela leswi Aleluia. amen Porque muitas vezes nos enganamos. wa minkarhi ya ku tala ha tikanganyisa Ah, eu estou na igreja, estou salvo. Acabou. mina ni kona kerekeni ni ponisiwile Aleluia. amen A pergunta é: a mhaka a será que você já achou graça diante do Senhor? lava wena u kumele tintswalo mahlweni ka xikwembu Deus já olhou para você e achou graça aos xikwembu olhos xi ku dele. cuvukile wena xi kuma tintswalo mahlweni ka wena Aleluia. amen Amém. amen Você tem que achar graça. fana leswaku wena u kuma tintswalo É verdade que Deus enviou Jesus Cristo, hi leswi leswaku a xikwembu xi rhumele yesu o qual morreu na cruz, loyi a nga fa xihambanweni
por nós. afela yini Isso é graça de Deus. leswi tintswalo ta Xikwembu Aleluia. Amém. 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 Isso é graça de Deus. leswi tintswalo ta Xikwembu Mas para você apossar-se desta graça de leswaku Deus, wena u kuma tintswalo leti você precisa de se colocar na posição exata. swi fanele leswaku wena u tivekisa eka matshambelo lama lavaka ka wona Aleluia. Amém. Porque ele já fez isso. hikuva yena a nyikile leswi Ele já te ofereceu. yena a ku nyikile Ele diz a vida eterna. yena a vula leswaku a vutomi lebyi Se você quer no meu filho Jesus, wena u tshemba ka n'wana wa você Yesu, tem a vida eterna. wena u na Você é livre para o céu. Não tem a ku problema. na timhaka Mas ele quer você sozinho achar graça aos seus olhos. kambe yena lava leswaku wena wexe u kuma tintswalo eka matihlo ya yena Aleluia. amen Amém. amen E isso depende do seu comportamento. leswi swi fambisiwa hi leswi wena u hanyisaka swona Depende daquilo que você busca quando vem a este lugar. swi fambisiwa hi leswi wena u swi lavaka loko u ta ka ndhawu leyi Aleluia. amen Não venha para passear a casa de Deus. u nga swi leswaku u nge u ta pasiyara emutini wa Xikwembu Não. Aleluia. amen Venha porque você quer a justiça de Deus. tana ku va wena u lava ku lulama ka Porque Xikwembu você deseja retidão. ku va wena u lava a ku ve Isso aflige a tua alma. leswi swi ku valisa moya wa wena Eu quero me encontrar com Deus. kumbe na ni lava ku kumana na Xikwembu Eu tenho que melhorar a cada dia. mina lava ku ve ni yantswa siku rin'wana na rin'wana Enquanto o mundo está piorando, na loko wa misava yi karhi yi pioraka oh Senhor, me ajude a melhorar cada wena dia. Xikwembu ni pfuni ku ve ni yantswa siku na siku Porque eu quero me encontrar akuva consigo. mina lava ku hlangana na wena Aleluia. amen Amém. amen É preciso que nós possamos perceber que achar graça é coisa individual. swi laveka leswaku wena yi twisisa leswaku u kuma tintswalo i swilo swa mun'we na mun'we Aleluia. Depende da nossa maneira de estar. swi fambisiwa hi matshambelo ya hina Podemos ver, por exemplo, um exemplo de Jó. a yi ta swi kota ku vona xifananiso xa Job Em Jó 1, verso 5. ka Job 1:5 A Bíblia diz que Job a Bíblia yi Job oferecia sacrifícios pelos seus filhos. a nyikela emagandzelo eka vana va vona Porque ele dizia o seguinte: akuva yena a hlaya leswi talvez eles tenham pecado contra Deus. nga va vona va dyohele Xikwembu Aleluia. Então ele oferecia sacrifício para que Deus os perdoasse yena a nyikela magandzelo leswaku a Xikwembu e perdoasse a si mesmo. xi xitselela na yena Esta era a preocupação diária de loko Jó. a ku ri ku karhateka ka siku na siku ka Job Eu quero estar bem com Deus. aku mina ni lava ku tshamiseka na Xikwembu A vida é complicada. a vutomi byi Nós karhateka. podemos pecar, Swi nga va mas eu quero swi estar bem com kambe mina ni Deus. lava ku tshamiseka na Xikwembu Aleluia. amen O que aconteceu? ku endlekile Satanás, quando chegou lá no céu, na loko a hlasa tilweni Deus disse: Xikwembu xi visto o meu servo Job, u vonile nandzu wa mina Job aleluia. amen Visto o meu servo u Job, vonile nandzu wa mina Job um homem reto, a wana loyi a lulameke fiel, wa ku tshembeka temente, wa ku chava aleluia. Amém. amen Esse é o meu servo Job. loyi i mutirhi wa mina Job O diabo disse: oh, não é verdade a isso. nga la hlaya leswaku a hi swona leswi Aleluia. amen Tu deste riquezas aí, wena u nyikile ku tu fuma deste u criações, nyikile tu swiharhi encheste de bens. u mu tatele Como é que ele não vai te adorar? maka muni na nga ta tshika ku gandzela Aleluia. amen Tira essas coisas u dele suseli swilo para ver se ele vai continuar a ser adorador do se u Senhor. vona leswaku va ta simama ku gandzela ke Deus disse: não há problema. a Xikwembu xi va ku na mhaka Você mesmo tira essas coisas. wena fuma si susa swilo Não toque a sua alma somente. kambe u nga khomi hi ka ra yena Aleluia. amen Amém. amen Não toque a sua u alma. nga khomi hi ka ra yena O diabo foi, agiu, destruiu tudo. na la a nghena a tirha hohlota hinkwaswo Quando foi dito a Jó, loko swi byeriwa ka Job tudo se perdeu. loko hinkwaswo swi lahlekile Os seus filhos morreram no acidente da casa. Porque o vento soprou, a casa caiu sobre eles. mamwe u bile a yi Os campos se queimaram. O gado foi roubado. A Bíblia diz que Jó ajoelhou a Bíblia diz que Job e adorou o a Senhor. gandzela Xikwembu Aleluia. Amém. Adorou o a Senhor. gandzela Xikwembu Em vez de se lamentar a ku hundza ku ve pelas perdas, ele disse: oh Deus, tu és grande. a vula leswaku a Xikwembu wena nkulu Tu me deste e tu tiraste. wena u ni nyikile wena u susile Oh, toda glória seja tua. a vutsundzi hinkwabyo byi veki ka wena Aleluia. Aquilo que Satanás estava à espera de Jó não encontrou. leswi nalanga ka ra swi rindzela ka Job a nga swi kumanga Amém. amen Aleluia. amen Porque Jó a ku va Job era alguém que temia a Deus. a ri munhu a nga chava Xikwembu Amém. amen
Era alguém que temia a ari Deus. munhu anga chava xikwembu Não ousou amaldiçoar a Deus. anga zanga a roka xikwembu Teve o cuidado de como eu estou a lidar com Deus. ava nyini ku va ave a vonelela leswaku ni vulavurisa ku yini na xikwembu. Aleluia. Amen. Muitas pessoas não têm temor de Deus. Vanhu va ku tala a va chavi xikwembu Agem de qualquer maneira. va endla swilo Fazem as coisas de qualquer maneira. va endla swilo hi tindlela to hambanahambana Estamos na igreja. hi kola E kerekeni ficamos satisfeitos porque estamos na igreja. hi tsaka ku va hi la kerekeni Eu disse, eu preciso mudar. hi hle leswaku swi laveka leswaku hi cinca. Aleluia. Amen. Deus está à procura de pessoas tementes nesta A época. xikwembu xi lava vanhu va ku chava eka minkarhi leyi. Amém. Amen. Porque a corrupção existe. A ku va a ku homboloka ku kona É real. i swilo swa Ninguém vai combater isso. ku hava munhu a nga lwaka na swona Somente aqueles que se encontram com Deus. kambe ntsena lava Aqueles hlanganaka que na se xikwembu encontram com Jesus. lava hlanganaka na yesu Que temem a Deus. lava chavaka xikwembu Esses sim lavo vão se livrar da corrupção. va ta swi kota ku São tlherisa esses sim lava ina que acham graça diante de va Deus. ta kuma tintswalo ma São esses sim lavo ina que vão se beneficiar daquele sacrifício que Jesus fez na cruz do va Calvário. ta ka ya amukela leswi nga endliwa hi yesu kristu ekalvari. Aleluia. Amen. Amém. Amen. Ele morreu por ti. yena a fele wena Sim. Mas será que você teme a Ele? kambe wena wa n'wi chava. Será que você preza a retidão? Ku nga va wena u vekisa eku famba ka leswa swinene. Será que você está preocupado em corresponder àquilo que Ele fez? Ku nga va wena u karhateka hi leswaku u hlamula ka yini leswi yena Ele morreu pelos nossos va pecados, yena a fele swidyoho swa hina para que nós possamos viver para Ele. leswaku hina hi hanyela yena. Há vezes que Ele não tinha pecado nenhum. A bibele yi yena a hava xihoxo. Aleluia. Amen. Ele não pecou. Yena a nga dyohanga. Ele é filho de Deus. Yena a ri n'wana wa xikwembu. Foi insultado, não insultou ninguém. A ku rhukile a nga rhukanga munhu. Ele se manteve santo. Yena a tivekisile na ku entsimile. E Ele morreu pelos nossos pecados. Yena a fela swihoxo swa hina É para nós vivermos para Ele. leswaku hina hi hanyela yena. O que significa vivermos para Vula Ele? yina ku hina hi hanyela yena É uma troca. i ku cinca. Aleluia. Amen. Você está na bicha Wena u yimile la bixeni e Jesus chega yesu a tlhasa e diz: Ok, eu vou trocar consigo. a hlaya leswaku mina ni ta cincana na wena. Aleluia. Amen. Você agora vai ficar onde eu estava. Wena sweswi u ta tshama laha ni nga ri kona E eu vou ficar aqui na sua bicha. mina ni ta tshama laha ndhawini ya wena. Amém? Amen. Eu vou ficar aqui na sua bicha. Mina ni ta tshama laha ndhawini ya Vai wena. sentar naquela cadeira ali. Wena famba tshama Porque eu estava sentado naquela hikuva cadeira. mina ni tshamile ka xitulu Como rei. kota hosi. Aleluia. Amen. Eu estava sentado naquela Mina cadeira ni ali, tshamile ka xitulu em santidade. Eu eu estava sentado naquela mina cadeira ni tshamile ka xitulu sem pecado. Eu eu estava sentado naquela cadeira mina ni ali. tshamile ka xitulu Você vai sentar lá. wena famba tshama la Porque eu vou colocar aqui na bicha. hikuva mina ni ta tshama laha ni bixini. Aleluia. Amen. Eu vou sofrer o que for para sofrer por ti. Mina ni xaniseka leswi swi ta ka lava ku xaniseka ni xanisekela wena. Mas você, a partir deste momento, Kambe wena kusuka sweswi tem que viver como que é? Como Ele. u fanele ku hanya ku kotisa leswi nga hanyiseka. Aleluia. Amen. Você não vai sair daqui com o pecado para ir viver com o pecado diante Wena de u kota Deus. ku suka laha ni xidyoho leswaku u tlhela u ya hanya ni xidyoho mahlweni ka xikwembu. Amém. Amen. É preciso que haja mudança. Swi laveka leswaku ni ku cinca. Aleluia. Amen. Por isso a Bíblia diz hikwalaho bibele yi hleka em Mateus 4:17: ka Mateus 4:17 Arrependei-vos porque é chegado o reino. ndzukani hikuva wu hlasile mfumo wa matilo. Aleluia. Amen. Amém. Amen. E é necessário que de fato nós tenhamos esta experiência, ku laveka leswaku hina hi veni ku hlangana loko este desejo a ku navela loko de fazermos agradáveis a Deus. leswaku hi endlela va tsakisaka xikwembu. Aleluia. Amém. E é isto que faz com que você diga: não, eu tenho que deixar o pecado, porque o pecado me separa de Deus. hi leswi endlaka leswaku wena u khensa swinada mina ni fanele ku tshika xidyoho hikuva xidyoho xa Deus é santo. a xikwembu Eu tenho que me santificar para me aproximar de Deus. fanele ku ve ni tikwentsimisa leswaku ni tengeleta ka xikwembu. Então você se humilha diante de Deus. wena u titsongwana Você se humilha com o temor de Deus. wena Você busca a face do Senhor. u lava mongo wa xikwembu. Aleluia. Amém. E Deus vai fazer as coisas a acontecerem. xikwembu xi ta endla swilo swi humelela. Meu irmão, minha irmã, makwerhu wa xisati wa xinuna esta é a oferta que Deus faz para ti. lowu nyiko wa xikwembu wu vutisaka eka wena. Aleluia. Noé achou graça diante de Deus. nowa a kume tintswalo mahlweni ka xikwembu. Eu pergunto, você vai achar graça diante de Deus? mina na vutisa leswaku wena u ta kuma tintswalo mahlweni ka xikwembu xana. Então, esta manhã,
amishulu Vamos levantar para orar. ayisekelekile leswaku hi ta va hi khongela Peça misericórdia ao Senhor. lava tintswalo ka Xikwembu Peça que o Senhor estenda a sua mão. kombela leswaku a Xikwembu xi tlhandleka ngopfu ra xona Peça que o Senhor ache graça de ti. kombela leswaku a Xikwembu xi kuma tintswalo eka wena Aleluia. Amém. Porque isto é importante. hikuva leswi na lesima Só a graça de Deus vai te salvar. tintswalo ta Xikwembu hi tona Você não é perfeito, não. wena u lulamanga Mas busque a graça de Deus. kambe lavetela tintswalo ta Para Xikwembu que Ele possa te salvar. leswaku xona xi ta ve xi ku ponisa Em nome de Jesus. hi vito ra Xikwembu Começa. sungula ku khongela